Olá e sejam bem-vindos a outras histórias do Reddit. Não se esqueçam de dar o like e se inscrever, isso me ajuda demais. Quando é o seu voo? Alguns anos atrás, minha esposa e eu estávamos a caminho de Gatwick para um pouco de férias. Naquela época, era possível comprar a passagem de trem para Gatwick na catraca, antes de entrar propriamente no aeroporto. A falha em fazer isso resultava em uma multa de 2 vezes o preço máximo do bilhete, ou 80 libras esterlinas, o que fosse maior, um mantra com qual qualquer londrino que viaje estava bem familiarizado, já que isso é postado por toda a rede de trens e anunciado automaticamente em todos os trens e estações. Esse era um voo noturno, então o funcionário do trem não estava imediatamente lá para receber os pagamentos, já que estava bem tranquilo. Além disso, naquela época, as máquinas de pagamento portáteis eram volumosas e lentas, então não era como passar o cartão e seguir em frente. Mas, claro, como se faz com viagens internacionais, deixa-se bastante tempo para tais contratempos. Estávamos mais ou menos em quarto ou quinto na fila quando uma Karen chegou bufando até a catraca, apenas para descobrir que o portão não a deixaria passar. O funcionário do trem olha e aponta para o grande sinal explicando a passagem e a multa, e depois volta a processar os pagamentos. Karen decide que precisa estar na frente da fila, mas antes que qualquer um de nós se exalte, o funcionário do trem a direciona para o final da fila. Karen, de forma tão previsível, lamenta o fato de que está atrasada e ainda precisa fazer o check-in e passar pela segurança. O funcionário do trem sugere que ela peça educadamente às pessoas à sua frente para deixá-la passar. A versão educada de Karen se resume a, e eu cito, "Que horas é o seu voo?" Não consigo imaginar por que o casal mais velho na frente da fila disse não. Também não consigo entender por que o cara #2 também não cedeu seu lugar. Quando Karen chegou à senhora à nossa frente, ela estava ficando cada vez mais perplexa quanto ao motivo pelo qual sua personalidade cativante falhou em conquistar amigos e influenciar pessoas. "Karen, em que horas é o seu voo?" "Senhora à frente, tenho muito tempo, meu voo não é por um bom tempo, mas eu me organizei e cheguei aqui cedo, diferente de você." Minha esposa e eu estávamos rindo tanto que Karen nem se incomodou em nos perguntar ou a qualquer outra pessoa atrás de nós, e foi para o final da fila no mais puro estilo britânico. A propósito, a senhora à frente realmente tinha muito tempo. Mais tarde passamos por ela, relaxando em um dos bares do lounge, com uma bebida na mão, e apenas sorrimos para ela. Mãe intitulada quer limpar um parque infantil para fazer uma sessão de fotos. Isso aconteceu esta manhã. Levei meu filho a um parque fazenda e, depois de passar por todos os animais, há uma área de lazer com um escorregador, balanços, etc. Estava bem movimentado hoje, com cerca de 30 crianças brincando no escorregador e na estrutura de escalada. Entra uma mãe folgada, com um bebê de menos de 6 meses de idade. Ela está com os braços cheios de lenços chiques, flores artificiais e uma câmera profissional. A mãe continua tentando colocar seu bebê na parte inferior do escorregador e fica cada vez mais irritada porque as crianças continuam descendo por ele. Então ela se aproxima de nós, pais, que estávamos de lado conversando. Ela nem mesmo pergunta. Apenas afirma: "Preciso que todas as suas crianças parem de brincar um pouco para que eu possa tirar essas fotos no escorregador." Obviamente, ela recebe um não como resposta, pois é uma área de lazer, não um estúdio de fotografia. Então, a mãe se afasta de nós e começa a gritar com as crianças que chegam ao topo do escorregador, chegando a chamar meu filho de mal educado e a inconsiderado por perguntar se ele pode descer pelo escorregador, por favor. Ela pega um de seus lenços e começa a tentar amarrá-lo no escorregador para impedir que as crianças desçam. Ela fica cada vez mais irritada e, eventualmente, grita: "Tirem seus malditos filhos do caminho, esta é a minha sessão de fotos." Um dos outros pais foi encontrar o gerente do parque. Eu e um dos pais tentamos conversar calmamente com a mãe, explicando que nossos filhos estão brincando e que não é justo tentar impedi-los por causa dela. Há muitos outros lugares bonitos no parque fazenda onde ela pode tirar fotos. Eventualmente, o gerente aparece, diz a essa mulher que ela está criando um risco à saúde e à segurança e pede que ela deixe a fazenda completamente. Podíamos ouvi-la gritando e xingando até o estacionamento. Ela disse que vai processar por discriminação, aparentemente. Que manhã divertida. Racista demais para curtir uma ilha tropical e acaba pagando o preço. Estive lutando para encontrar o subreddit adequado para isso, então, se houver um melhor, me avise. Estava relembrando a absurdidade dessa situação que aconteceu quase 2 anos atrás e decidi que é boa demais para não compartilhar. Serei honesto, envolve muita coisa legal que não tenho certeza se estou falando 100% corretamente, mas posso garantir que essa história é verdadeira, assim como o resultado final.
Isso pode ser longo, então se prepare. Para contextualizar, minha mãe é uma profissional de saúde itinerante, nem enfermeira nem médica, só para esclarecer, e somos dos Estados Unidos. Geralmente, os contratos dela duram de 8 semanas a 9 meses e ela trabalhou em todos os estados. Isso resulta em uma quantidade absurda de milhas aéreas que ela gosta de me presentear para que eu possa visitá-la onde quer que ela esteja trabalhando. Eu ganho uma bela férias, ela me vê, eu a vejo. Todos ganham. 2 anos atrás, depois de me formar e estar morando na casa da minha mãe e do namorado dela, em uma depressão e crise existencial induzidas pelo lockdown da Covid, minha mãe conseguiu seu primeiro contrato no exterior, em uma ilha tropical, por 6 meses, de junho ao final de novembro. Eu havia conseguido um emprego ruim na minha cidade natal para começar a economizar para o meu próximo passo. 3 meses depois, minha mãe percebeu o lado negativo de estar em uma ilha muito pequena, onde as viagens internacionais eram um aborrecimento. Ela estava solitária. Isso levou a uma ligação telefônica muito tímida na qual ela me perguntou se eu queria fazer uma pausa no trabalho e ficar com ela por um tempo. Eu aproveitei a oportunidade e fizemos arranjos para renovar meu passaporte e reservar uma passagem para eu ficar com ela nos últimos meses do contrato. Todo esse contexto nos leva à personagem principal, outra viajante dos Estados Unidos, também nem enfermeira nem médica, que era colega de trabalho da minha mãe. Vamos chamá-la de Mary. Mary, para ser direto, era racista pra caramba. E ela não estava gostando de ser paga para trabalhar em uma ilha com águas cristalinas e praias de areia branca. Por quê? Porque ela não percebeu que não estaria tratando os hóspedes brancos elitistas dos resorts. Não. Acontece que as pessoas que tendem a ser tratadas no hospital local eram os habitantes nativos da ilha. Sabe, as pessoas de cor. Ela também era negacionista da Covid, apoiadora do Trump e anti-vacina. Realmente uma maravilha para conversar, sarcasmo. Ela estava tão furiosa por ter que ir a uma mercearia cercada por POC, não é assim que ela os chamava, dica, começa com N e termina com R. Não importava que ela pudesse ir à praia todos os dias após o trabalho e estivesse hospedada em uma casa de férias multimilionária em um dos pontos mais altos da ilha, com uma vista deslumbrante. Não. Ela estava ocupada demais recuando à vista de, ai meu Deus, melanina. Então sim, ela odiava estar lá e queria mais do que tudo ir embora. Ela se apegou à minha mãe por companhia e minha mãe a aturou por um tempo devido à solidão mencionada anteriormente. O principal conflito dessa história surge quando o contrato da minha mãe começou a chegar ao fim, enquanto Mary ainda tinha um mês pela frente. Mary lutou com unhas e dentes para renegociar um término antecipado de seu contrato, mas foi negada. Então, o que ela faz? Ela simplesmente vai embora. Tipo, arruma todas as suas coisas e parte para os Estados Unidos de qualquer maneira. Sem problemas, certo? Ela simplesmente não recebe os salários restantes? Errado. Aqui vem a beleza dos contratos. Veja, o contrato que ela concordou em compensar sua hospedagem com a condição de cumprir suas obrigações de emprego. Como ela claramente não tinha intenção de fazer isso, o contrato foi, portanto, anulado e a compensação por sua hospedagem foi prontamente retirada. Ela agora tinha que pagar ao Ministério da Saúde deste país pelos vários meses de aluguel que eles pagaram para acomodá-la naquela linda casa de férias com uma bela vista. Não tenho certeza de quanto teria sido, mas estou supondo que pelo menos 1 milhão. Mary agora não era apenas uma péssima funcionária neste país, mas uma fugitiva literal. Mas ela imaginou que só poderiam prendê-la e acusá-la se ela voltasse a pisar em solo deles, então ela não estava preocupada. Ela estava quase certa, mas essa não era a única coisa que o governo deste país poderia fazer. Eles então ligaram para o bom e velho governo dos Estados Unidos, notificaram-nos das acusações e deixaram que eles cuidassem do resto. Eles não podiam extraditá-la, mas podiam pedir aos Estados Unidos que marcassem seu passaporte até que ela pagasse ou enfrentasse as acusações. Então o governo dos Estados Unidos disse que sim, amigo, faremos isso. E eles fizeram. Mary não pode mais sair dos Estados Unidos. Ela nem mesmo pode ir ao Canadá. Ela tentou se juntar aos amigos em férias no México, mas não seria permitido cruzar a fronteira. Então,
Se você acha que estragou um emprego muito seriamente, lembre-se de que pelo menos não é um criminoso internacional real que não pode mais sair do país. Não tenho certeza de por que sua bunda racista queria ir ao México. Ouvi dizer que há muitos mexicanos por lá. Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever para me ajudar a bater a meta de 1000 inscritos. Até a próxima!